Assunto é de hoje, nós vamos falar de luto no relacionamento. Todo rompimento é uma forma de luto, independente dos motivos do fim da relação. Não é nada fácil se readaptar a uma rotina sem aquela pessoa que por diversas vezes esteve ao nosso lado. Assim como o luto, que na psicologia acontece em 5 fases, os fins de relacionamentos também seguem uma lógica parecida. Bom, e para falar mais para a gente dessas etapas que tanto o homem como a mulher vivem, é que o Comunidade convidou a psicóloga Soraya Vignoli. Soraya, é um prazer tê-la aqui com a gente no Comunidade de hoje, viu? Obrigada. Bom, vamos falar então dessas fases. Por que é tão difícil, Soraya, virar a página? Você bem disse, né? É muito parecido com a fase do luto, a perda por morte, né? Tem algumas fases que a pessoa passa. Não necessariamente por todas elas, mas por que a gente passa por essa fase? É uma perda de alguma coisa importante para a vida de uma pessoa e cada um lida de uma forma. Então, pode vir no primeiro momento uma indignação ou uma negação, né? Isso não está acontecendo, não é possível, nós vamos reatar, né? Foi só uma crise. Em seguida ela vai se dando conta, isso não está resolvendo o problema, então pode vir uma raiva, né? Uma hostilidade, pode vir a culpa, pode vir em algumas situações barganha, não vou tentar negociar, deixa eu propor algumas coisas, a tristeza, né? E a aceitação, por fim. Então, nem todas as pessoas passam por todas as fases, mas por algumas delas, todas eles vão passar. Tem gente que já consegue logo de cara ir para a etapa final, que é da aceitação? É mais difícil, é mais difícil. Por quê? Tem um investimento de afeto numa relação. Você sonha com algumas coisas. Você idealiza uma relação, né, bacana, com planos, duradoura. E quando tem essa perda, então é muito difícil. Se a pessoa realmente lida com isso muito rápido, é porque aquele investimento de afeto não era tão importante, tão grande. O significado daquela relação não era tão grande. Quando é grande, independente do tempo que a relação tenha durado, isso é muito forte. A gente banaliza muito a perda do relacionamento, mas ela se compara à perda de um ente querido. E as pessoas lidam com a perda assim, não, a fila anda, né? Um amor se cura com o outro. E isso não é uma verdade. Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. Se a pessoa busca... Se não sair de uma relação para entrar em outra levando resquícios, se você não curar bem o que foi machucado, você vai buscar a pessoa pelas razões erradas. Talvez para preencher um vazio. E aí a sensação que você pode ter depois é muito medo da perda desse novo relacionamento, porque se ela sair, ela vai levar junto aquilo que ela preencheu. E eu vou sentir aquele vazio de novo. Então é importante entender que tem essas fases do luto pelo fim do relacionamento e aceitar essas fases. Então, no momento em que a pessoa não tem vontade de sair, se é jovem, de ir para a balada, de ir para o ambiente social, respeite isso. Né? E aí vai depender muito dessa rede social de apoio que ela tem. A família, os amigos, né? Então se ela tem todo esse acolhimento, ela se reserva, se retira um pouquinho para passar por essas fases. A raiva, a tristeza, até que ela consiga se levantar e fazer algumas coisas para retomar a vida dela, para aceitar o fim do relacionamento e dar um direcionamento, né? Para ela ficar bem, primeiro sozinha. E depois com um novo relacionamento. E em média, quanto tempo dura um luto? Não tem uma determinação de tempo. Vai depender da estrutura de cada um. Dessa rede de apoio e dos recursos internos. Agora, aquela pessoa que não está lidando bem com o luto, às vezes até fica fixado numa fase e isso não passa. A tristeza intensa não passa, ou a raiva, né? E acaba direcionando não só para a pessoa do rompimento, mas para toda a rede de relacionamento dela. Isso não está passando, aí é hora dela buscar ajuda. Né? Porque sozinha ela não está conseguindo lidar. Então ela precisa desenvolver recursos internos. Né? Ela precisa buscar força, algum direcionamento para ela poder lidar com isso bem. A gente chama de elaborar o luto. Sentir a dor, lidar com isso, com todas essas fases, para poder então integrar tudo isso e dar um encaminhamento legal.
Agora, quem sofre mais, hein, Soraya? O homem ou a mulher nessa fase de luto? Interessante, né? Porque como as mulheres se abrem mais, as pesquisas são mais femininas, né? Diz que é mais romanceado o luto feminino. Ela sofre, ela se expõe, ela fala disso. Tem o estereótipo de que a mulher é muito mais emoção e o homem é muito mais razão, né? Sim, mas ele não deixa de sentir. Só que a mulher consegue externalizar mais. Ela fala sobre isso em algum momento com a amiga, com, né, a irmã, busca ajuda. O homem, ele é mais reservado, ele não gosta de falar de sentimentos. Isso não significa que ele não sinta. Muitos homens sentem muito a perda, sofrem muito a perda também. Agora, é importante aprender no dia a dia a lidar com essas fases que o luto traz. Sim. Para poder superar, né? Para poder superar. Então, tem algumas dicas, né, que a gente poderia dar. Quais são elas? A pessoa precisa primeiro aceitar que dói. Né? Se ela tenta fugir da dor, o que é natural, faz parte do nosso sistema de defesa fugir da dor, né? Mas às vezes a gente faz isso de uma forma inadequada. Então vamos pensar, uma pessoa que quer fugir dessa dor saindo, bebendo, indo para balada, ficando com outras pessoas, se aquilo tudo não está resolvido, isso não vai trazer um alívio. Ela não vai acordar melhor no dia seguinte. É uma falsa sensação. É uma falsa sensação. Então ela está, na verdade, não quer viver a dor, a tristeza. Tá fugindo. E muitas vezes a amiga puxa, você tem que sair, né? Vamos sair, vamos fazer. Então procura fazer um programa mais tranquilo. Né? Se eu não estou afim de sair na noite, eu posso pegar um cinema, sentar para bater papo com poucos amigos, fazer um jantarzinho em casa e ir retomando aos poucos. Né? Então, assim, investir nessa rede de relacionamento, fortalecer os vínculos de amizade, os vínculos familiares é muito importante. Um investimento na qualidade de vida da pessoa, ela buscar enriquecer o seu lado cultural, o seu lado emocional, o lado físico, o lado espiritual. Isso vai fazer com que a pessoa se fortaleça, que ela se sinta mais fortalecida, né? Assim como cuidar da aparência pessoal. Né? Mudar algumas coisas. Poxa, eu vou resgatar, sempre tive vontade de fazer uma aula de dança de salão, quis fazer uma pintura, fazer algo diferente. Importante esse resgate de projetos da gente. Porque a autoestima da pessoa depois no fim de relacionamento, principalmente quando não é decisão dela, a autoestima dela fica muito rebaixada. Né? Ela se fragiliza. E você quer ver uma armadilha, é quando as pessoas estão passando por essas fases, ela já está se sentindo melhor, mais forte, está bem, e aí o ex-companheiro procura. Essa é uma armadilha, porque ela pode voltar muitos passos, ter uma recaída, imaginando que, não, agora vai ser diferente, acho que ele mudou. Isso é muito comum acontecer. Né? Após o fim do relacionamento, a pessoa já passou por isso algumas vezes, sabe que não existia mais, a pessoa não estava inteira na relação, mas parece que tem algo assim que a pessoa começa a ficar bem, o outro busca novamente a relação, acho que se arrependeu, né? Ou quer checar se está tudo bem, se o outro está bem, enfim, seja qual for o motivo, ele retorna. E a pessoa se enche de esperança. De expectativas, né? E aí essas expectativas podem ser frustradas novamente, pode. Né, e aí é uma armadilha porque a pessoa retorna, volta vários passos e pode passar por tudo isso novamente. E o que é pior, cada vez que ela passa por isso, ela se fragiliza mais, né? E vai ficando mais difícil sair desse luto, dessa situação. Para que a gente possa fechar o nosso bate-papo aqui, Soraya, o isolamento é uma fase do luto que muita gente vive, mas quando a pessoa passa por essa fase, é sinal de que tem que buscar ajuda, né? Para não ficar muito... Em algum momento, ela se retirar de toda a agitação e tudo, se reservar para ficar quietinha, isso não é ruim. Mas se ela começa num movimento de não retomada dessa vida dela social, né, das atividades que dão prazer, aí é hora de buscar ajuda. Isso não pode durar muito tempo. Né? Todas as fases, se elas duram muito tempo, elas começam a enrijecer a pessoa, estagnar a pessoa num lugar, essa pessoa está precisando buscar uma ajuda. Tá certo. Olha, muito obrigada pela sua participação hoje no Comunidade, falando desse assunto tão importante para todos nós, né? Que uma vez ou outra certamente já passamos por essa fase do luto
no final de um relacionamento. Obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Obrigada. Eu conversei com a psicóloga Soraya Vinhola e a gente falou aí do luto, né, no relacionamento. Bom, agora a comunidade vai para um rápido intervalo, não saia daí que no próximo bloco nós vamos conversar com um professor aqui da Unicesumar, que está entre os cientistas brasileiros mais citados em publicações internacionais. A gente volta já. Estamos de volta com a comunidade desta quarta-feira. E olha, nós vamos conversar aqui no estúdio com o professor Flávio Bortolozzi, ele que é coordenador do programa de mestrado em gestão do conhecimento nas organizações e também professor do programa de mestrado em promoção da saúde, que teve recentemente o seu nome citado em um site conhecidíssimo no mundo todo como referência para pesquisas científicas. Professor Flávio, é um prazer recebê-lo na comunidade desta quarta-feira, viu? Da mesma forma, obrigado, Adriana. Bom, fala para o pessoal que está em casa, que site é este? O site, na realidade, é da Google, é um Google acadêmico ou Google escolar. É um site onde a maioria dos acadêmicos hoje no mundo tem como referência, né, pela facilidade de acesso. É um site bastante conhecido, né, no mundo científico, principalmente, né, e é importante porque ele disponibiliza espaço para que pesquisadores, né, de diversas áreas do conhecimento disponibilizem seus artigos para que a comunidade, de uma forma geral, possa ter acesso a eles, né, sem pagamento nenhum. Professor, já que esse site, né, da Google, ele é um site justamente de referência acadêmica e mundialmente conhecido em pesquisas aí científicas, fazer parte dessa lista é quase uma menção honrosa, não é mesmo? Eu acho que é, na realidade, uma satisfação pessoal e profissional, né? Porque todo pesquisador, todo cientista produz ciência, produz conhecimento novo para quê? Né? Para ser disseminado, né? Para chegar à sociedade, para que pessoas usem isso e possam utilizar em seus trabalhos. Então, acho que o fato de você poder contribuir nesse progresso e estar disponibilizado assim de forma internacional é gratificante para o pesquisador. Saber que você faz parte de um processo de construção do conhecimento, né, não apenas local, mas global, né? Isso é importante. Eu acho que o fato de estar no ranking, eu acho que é passageiro. Esse ranking, ele é um ranking que coloca a produção de citação nos últimos 5 anos, né? Então ele é dinâmico, a cada 3 meses ele é atualizado e normalmente os países são ranqueados, os seus pesquisadores, né? O Brasil teve agora nesse último site lá 3.000 pesquisadores que foram ranqueados. A grande maioria deles a gente vê que são de universidades públicas, USP, as universidades federais, a Unicamp, por aí afora. Mas o fato da gente pertencer a esse seleto grupo, eu diria, é importante, porque o conhecimento não tem fronteira. Eu acho que qualquer um que possa realmente investir e acreditar que pode ir um pouco mais longe, né, é um espaço aberto. Sem dúvida. Bom, as suas pesquisas são em quais áreas? Bom, eu tenho algumas pesquisas focadas dentro, por exemplo, da parte da saúde, né, em tecnologias em saúde, né. Hoje essa área é uma área que trabalha muito hoje com a parte digital, né, que a gente chama de saúde eletrônica ou a saúde móvel, as tecnologias hoje que podem proporcionar através dos meios de comunicação, da internet ou da telefonia móvel, algum bem para a sociedade. Então essa é uma das áreas. E outra área que eu trabalho já há muitos anos é a área de pesquisas na área de imagens médicas, né? É onde você tem uma mudança de tecnologia nos últimos 20 anos, assim, no referencial dos diagnósticos, né? Todos os equipamentos que passaram a fazer apoio ao diagnóstico clínico baseado em imagens, né, mudaram o mundo pelo fato de não serem invasivos, de você poder ter um diagnóstico mais preciso, né, e por aí afora. E trabalho também no mundo da gestão do conhecimento, né, onde o conhecimento pode ser permeado e trabalhado nas organizações, que é um diferencial competitivo no mundo de hoje, né, você poder usar e disseminar o conhecimento dentro das organizações. Essas são as duas principais linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado. Bom, na área da saúde, a gente sabe que as pesquisas avançam praticamente como se fosse instantaneamente, né, professor? Sempre tem algo novo surgindo a cada dia. Eu acho que é na tecnologia, mais do que a saúde, né? Porque a tecnologia puxa tudo isso, né? Sem e a saúde, talvez, pela necessidade do mundo, né? A saúde força com que novos conhecimentos sejam atrativos para a pesquisa, para que possam, na realidade, trazer resultados para a comunidade, para o ser humano de uma forma geral. Então, eu acho que esse viés da área de saúde ele é muito chamativo, ele é muito forte, ele é muito necessário no mundo de hoje.
e principalmente em países desiguais, né, onde às vezes a tecnologia pode baixar muitos custos. É o caso hoje do uso de internet e telefonia móvel, né, onde você pode reduzir custos e pode fazer atendimentos primários importantes hoje, até no sentido do bem-estar do ser humano. E na sua avaliação, como é que o senhor classifica hoje a atuação do país, do Brasil, em termos de pesquisas científicas? O Brasil é um país bastante utópico, né? Nós conseguimos estar ali no ranking entre sempre 12, 13, 14, entre o 12º e o 14º, na produção mundial de papers, né? De artigos publicados. Entretanto, estamos em caminho inverso em transformar esse conhecimento em produto para a sociedade, né? A gente consegue gerar muito conhecimento, mas o Brasil ainda não tem a capacidade de transformar esse conhecimento gerado, esse conhecimento novo, né, para a sociedade. Esse talvez seja o maior desafio que o Brasil tenha nos próximos anos. E perde-se muitos pesquisadores exatamente por esse fato no Brasil, né, de você não poder ir além um pouco da fronteira da descoberta, e sim da aplicação. Né? É lamentável, mas é um pouco a realidade. Sob o ponto de vista de desenvolvimento científico, no nível do conhecimento novo, acho que o Brasil se destaca bastante. Sim. Acho que é um dos países que está ali entre sempre os primeiros 15 países do mundo, ele sempre está ali no hall dos países que mais produz conhecimento. Tá certo. Olha, professor, adorei bater um papo com o senhor hoje aqui no Comunidade. A gente fica muito honrado por tê-lo fazendo parte aqui da instituição e ser um dos nomes mais citados entre os cientistas brasileiros aí neste site, que é uma referência no mundo todo. Muito obrigada pela sua participação no Comunidade, viu? Obrigado, da mesma forma.